Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini do curso Sou Marinheiro e hoje nós vamos aí para mais uma aula de equações e o tema da aula de hoje é como resolver uma equação. É isso mesmo, gente. Tem muita gente que não sabe os princípios básicos para a resolução de uma equação e eu vou ensinar hoje dois princípios básicos que você tem que saber, que você já deve utilizar, mas não sabe a origem deles, tá? Eu vou exemplificar aqui. Vamos para a aula. Pessoal, é o seguinte então, nós vamos aí ter uma aula de como resolver equações. Nós vamos ver dois princípios de resolução de equação, que é o princípio da aditivo da igualdade e o princípio multiplicativo da igualdade. Como eu falei para vocês, as pessoas têm medo de resolver equações porque aprendem de maneira errada. Ninguém nunca falou para elas isso daí que eu vou falar hoje para vocês hoje, tá? Vamos lá. Então, o primeiro princípio que eu quero explicar para vocês é o princípio aditivo da igualdade, né? E esse princípio ele vai dizer o seguinte: quando o mesmo número, aqui eu vou ler com vocês, hein? Quando o mesmo número é adicionado aos dois membros de uma equação, obtém-se uma equação equivalente à equação dada. Então é isso aí que o princípio o aditivo da igualdade ele vai nos trazer. Aí você vai me dizer o seguinte: professor, como assim? Não estou entendendo nada. O que significa isso, esse princípio aditivo da igualdade? Vou explicar para vocês. Nós temos aí uma equação para usar de exemplo, né? Que é essa equação que eu coloquei aqui. Eu vou usar o princípio aditivo nessa equação. Normalmente, como é que você está acostumado a resolver essa equação? Você resolve assim, ó, 3x mais 5 igual a 17. Você pega esse 5, passa ele para o outro lado negativo, você faz dessa forma aqui, certo? Subtrai o 17 do 5, vai ficar assim, 3x é igual a 17 menos 5, isso daí vai dar 12. Professor, você não vai resolver a equação? Não, eu não vou continuar resolvendo, porque eu só estou usando aqui o princípio da igualdade. Eu teria que usar o princípio da multiplicação, para continuar a resolver a equação. Tá? Mas aqui você usou o princípio da aditivo, da igualdade, sem querer. Você passou o 5 para o lado de cá. Mas nunca de pararam para te explicar por que você pode fazer isso. Eu vou explicar para você agora. Galera, então agora eu vou resolver essa mesma equação aqui. Ó, essa mesma equação eu vou resolver utilizando o princípio propriamente dito aí bonitinho. Ó, olha só. Então nós temos a equação 3x mais 5 é igual a 17. O que me diz o princípio aditivo da igualdade? Vamos ler de novo. Ó. Quando o mesmo número é adicionado aos dois membros de uma equação, obtém-se uma equação equivalente à equação dada. Então, a equação que foi dada é essa daí, 3x mais 5 igual a 17. E o que nós vamos fazer? Nós vamos somar o mesmo elemento nos dois lados da equação. No caso aqui, eu quero somar o menos 5. Eu vou somar o menos 5 dos dois lados. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 3x mais 5. Aí aqui eu estou somando o menos 5, então menos 5. E isso daí vai ser igual a 17 menos o 5 também. Ou seja, nós adicionamos nos dois membros dessa equação a mesma soma, fizemos a mesma soma. E o que isso daí vai resultar? Vai resultar no seguinte, ó, isso aqui, ó, mais 5 menos 5 vai dar 0, então do lado de cá vai ficar 3x, e 17 menos 5 vão dar os 12 que a gente encontrou do lado de cá. Ou seja, essa mesma equação que a gente fez só passando o 5 para o lado, né, a gente obteve a mesma equação somando dos dois lados, utilizando o princípio aí da maneira mais formal. Galera, não tem problema nenhum se você quiser resolver as suas equações desse modo, tá? Eu só estou querendo explicar para vocês de onde é que surge isso, porque as pessoas costumam errar muito a resolução de equações, porque elas não conhecem os princípios, tá? Vamos agora para o segundo princípio, que é o princípio multiplicativo. Pessoal, agora é o princípio multiplicativo da igualdade. Nesse princípio, ele diz o seguinte, ó, vamos lá. Multiplicando os dois membros de uma equação por o mesmo número, diferente de zero, aqui faltou uma parte em português, mas eu estou completando aqui, obtém-se uma equação equivalente à equação dada. Ou seja, quando nós temos uma equação, nós vamos multiplicar ela por um mesmo número, tá? Por 1, aqui faltou 1, tá? Multiplicando essa equação por um mesmo número, nós vamos obter uma equação equivalente àquela que foi dada. Então, vamos dar o exemplo aqui, ó, 3x igual a 12. É a mesma equação que eu estava trabalhando lá em cima. Como é que você normalmente resolve isso? Você faz o quê? Você pega esse 3 que está multiplicando esse x, joga ele lá para baixo, dividindo 12. Então, 12 dividido por 3, isso daí dá que x é igual a 4. X, então,
a raiz, x igual a 4 é a raiz da sua equação, tá? É o conjunto verdade que vai tornar a sua equação verdadeira, vai satisfazer ela, tá? Mas desse modo aí que você fez, você está meio que pulando a etapa do princípio da multiplicação. Porque o princípio da multiplicação diz o seguinte, você tem que fazer a mesma coisa dos dois lados. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 3x igual a 12. E vamos fazer a mesma coisa dos dois lados dessa equação para que essa equação a gente obtenha aí a mesma raiz. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação dos dois lados por 1 sobre 3. Tá? Vai ficar assim, ó, 3x vezes 1 sobre 3 é igual a 12 vezes 1 sobre 3 também, tá? Como que vai ficar isso daí, ó? 3x dividido por 3 é igual a 12, é igual a 12 dividido por 3, tá? Então, fazendo aí, ó, as operações dos dois lados, nós vamos obter que, ó, corta esse cara com esse cara, tá? Esse aqui vai dar x e 12 dividido por 3 vai dar 4, x igual a 4, ou seja, obtivemos a mesma raiz dos dois lados, tá? Então, não tem diferença, pessoal. Se você utiliza o método tradicional, que é o método que está aqui do lado esquerdo, ou se você utiliza o método dos princípios. Novamente, eu só estou dando essa aula para vocês porque muitas pessoas não sabem por que resolvem a equação dessa maneira. Eles só saem fazendo, passa para cá dividindo, passa para lá multiplicando, passa subtraindo, passa somando. Não é assim. Essas questões aí, essas simplificações, elas vêm porque existem esses dois princípios, né? Quando a gente multiplica os dois membros de uma equação por um número igual, a gente não está alterando essa equação em nada, é a mesma equação, tá? Da mesma forma, quando a gente adiciona ou subtrai um elemento nos dois membros de uma equação, a gente não muda a equação em nada, a gente está trabalhando com a mesma equação que foi dada anteriormente, tá? Agora eu vou fazer aqui um algoritmo. Um algoritmo é um modus operandi que você vai utilizar para resolver qualquer equação, utilizando esses princípios e utilizando uma certa organização. Vamos lá. Então, pessoal, tá aí nosso algoritmo de resolução de equações, tá? Eu vou ler ele para vocês, logo em seguida eu vou colocar em prática. Primeiro passo para resolver qualquer equação, então, é separar as variáveis do lado esquerdo da equação, utilizando os princípios aditivo e multiplicativo. Então, a gente já faz isso desde a época da escola, desde os nossos tempos escolares, a gente já utiliza esses princípios de um modo meio que sem saber, mas já utiliza. Então, o primeiro passo é separar tudo do lado esquerdo da igualdade, tá? Segundo passo, nós vamos continuar utilizando os princípios aditivo e multiplicativo para isolar as variáveis até a forma mais simplificada ou até solucionar a equação, ok? Professor, não entendi nada. Eu vou fazer aqui para vocês e vocês vão entender. Então, pessoal, nós temos uma equação aí que nós vamos resolvê-la até a forma mais simplificada ou até encontrar a raiz, até solucionar essa equação. O que a gente vai fazer? Nós vamos primeiramente, o primeiro passo aqui, ele diz para a gente separar as variáveis do lado esquerdo da equação. E aqui, reparem vocês que nós temos variáveis ambos do lado direito, tanto do lado direito como do lado esquerdo da equação, que a gente quer só variável do lado esquerdo. Então, aqui eu vou utilizar o princípio aditivo para passar esse 11x para o lado esquerdo. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair 11x dos dois lados da equação. Eu não vou montar aqui, já vou fazer de cabeça, tá? Vai ficar assim, ó. 8x menos 11x, tá? Mais 13. Aliás, vou fazer assim, para vocês irem acostumando. É igual a 11x menos 11x, vou colocar o 11x aí no meio propositalmente, menos 8, tá? O que vai acontecer? Ó, esse cara vai cancelar com esse, porque 11x positivo menos 11x negativo vai dar 0. E esse cara aqui vai se subtrair, ó. Então, 8x menos 11x vão dar menos 3x, tá? Menos 3x. Vou repetir o mais 13, repito a igualdade e repito menos 8 do lado de cá. Aí vamos lá. A variável está sozinha? Não, ela tem que estar sozinha do lado esquerdo. Então, o que a gente vai fazer? Vai usar o princípio aditivo de novo para adicionar de cada lado aí um menos 13, tá? Vamos colocar um menos 13 de cada lado. Vai ficar assim, ó. Menos 3x mais 13 menos 13, tá? É igualdade no mesmo lugar, menos 8 menos 13. Tá? Estão vendo aí que eu estou fazendo a mesma operação de cada lado. Você pode fazer daquela maneira que você está acostumado, tá, gente? Estou fazendo aqui porque é o propósito da aula. Ok? Vamos lá, então.
vai ficar assim, ó, menos 3x é igual a 8, porque menos 3 mais 3 vai dar 0, então menos 8, menos 8 menos 13, isso daí vai dar 21, menos 21, ok? Então, paramos por aqui? Não, não paramos por aqui porque a gente não resolveu e ainda não está na forma mais simplificada. A forma mais simplificada seria o x sozinho do lado esquerdo. Nós temos 3 vezes o x, ok? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos nos utilizar do princípio multiplicativo dos dois lados. Nós vamos multiplicar os dois lados, ó, por menos 1 sobre 3. Dessa vez é uma multiplicação. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Menos 3x, que multiplica menos 1 terço, tá? Isso daí vai ser igual a menos 21, que multiplica menos 1 terço. Então, vai ficar assim, ó. Menos 3x dividido por menos 3, tá? Menos 3 em cima e embaixo. Isso daí vai ser igual a menos 21. Menos 21 dividido por menos 3 também. Todo mundo sabe que menos com menos vai cancelar, beleza? Aqui 3 com 3 vai dar 1, nós vamos cortar. 21 dividido por 3 vai dar 7, então a resposta é, a nossa raiz é x igual a 7. Beleza? X é igual a 7. Essa é a nossa raiz. Então vejam vocês que eu utilizei do algoritmo até achar uma raiz para a equação. Eu não tive que nem solucionar até a forma mínima, tá? Essa equação já é uma equação que já tinha a resposta dentro dela mesma. A gente só utilizou dos princípios aditivo e multiplicativo para encontrar, para solucionar a nossa equação. Então, pessoal, resumindo, o nosso algoritmo, ele primeiro, a gente separa as variáveis do lado esquerdo, depois que a gente separar, a gente vai utilizar do princípio aditivo multiplicativo até solucionar a equação, ou até tornar ela mais simples possível, tá? Você pode fazer isso daí de maneira direta, não tem problema nenhum. Eu só quis dar essa aula, só quis explicar essas propriedades matemáticas, para você ver que equação não é um bicho de 7 cabeças. Quando você se perder na sua prova, lá na prova de aprendiz ou na prova de fuzileiro naval, você lembra desses dois princípios que você vai conseguir resolver a sua equação numa boa, tá bom? Até a próxima aula. Essa aula não tem exercício, não tem lista, é só uma aula complemento da aula de equação, tá bom? Grande abraço, valeu!